Olá, meus queridos ouvintes, mais um rolê de notícias começando. Um rolê de notícias começando sem muita animação, sem muita felicidade, sem muita alegria, porque infelizmente essa semana aqui o Brasil tem vivido dias de muita tristeza. Eu sou o Guilherme Vendramini, o Vinícius Prado está aqui. E aí, Vivi, como é que você tá? Tudo bom, Gui? Tudo bom, meus ouvintes? Não tá fácil ser brasileiro, né? Não é fácil ser brasileiro no Brasil, né, conforme a gente sempre fala. E é uma luta, não é para amadores, né? Todo mundo tem acompanhado essa semana, o Brasil tem vivido a crise da pandemia já desde o começo, do início, claro, mas os números têm aumentado vertiginosamente de novo, né? Reflexo aí das festas de fim de ano, e a situação tá muito feia lá em Manaus, né, no Amazonas, que é o que a gente vai mais falar hoje aqui, focar aqui, porque infelizmente lá Manaus está sendo um grande lugar de asfixia para as pessoas que estão dependendo aí de tratamento médico, né, de oxigênio, porque acabou o oxigênio lá em Manaus, não tem mais. Tá complicada a situação, a gente vai falar um pouquinho mais a fundo sobre isso, bem rápido aí, mas uma semana muito difícil novamente, né? Cada semana é um desafio maior pra gente. E como você falou em números, eu já levantei aqui. Ontem, dia 15, né, às 8 horas da noite, foi divulgado um balanço por um consórcio de notícias, de meios de comunicação que tem liberado esse número, já que o governo do estado, o governo federal não libera mais os números corretamente. Chegamos ao total de 208.291 mortos devido à pandemia, sendo que nas últimas 24 horas, tá lembrando que isso foi na sexta-feira, dia 15, 1.131 pessoas. Então, a notícia que a gente recebeu no final do ano, que Jair Bolsonaro dizia que estávamos no finzinho da pandemia, é uma mentira. E como podemos ver agora, chegou a conta do Natal, chegou a conta do Ano Novo e ninguém queria pagar, né? Exatamente, é aquilo que a gente sempre vem falando aqui ultimamente, nos últimos meses, né? Um monte de mentira que é contado, um monte de... É cheio de mentiras, cheio de lavar a mão, eu não posso fazer nada, né? Que vem falando aí desde sempre. Governo federal, governos estaduais aí. E no meio disso o povo tá morrendo, cara. O povo tá morrendo asfixiado lá em Manaus, mas isso aí pode se alastrar pro resto do Brasil. Muito complicado, é muito triste a situação. Né? Você imagina, as pessoas já estão sofrendo e morrendo asfixiado. É muito sofrimento, né, para essas pessoas, para os familiares que veem os seus pais, filhos, irmãos, tios, enfim, a sua família indo embora desse jeito. É triste também, é mais doloroso ainda, né? A morte sempre é dolorosa, mas dessa forma imagino que seja pior. E os familiares fazendo de tudo, desesperados para conseguir oxigênio, para fornecer para os seus familiares, né? E enquanto isso, as pessoas responsáveis, né, os órgãos responsáveis estão aí isentos, dando uma de isentos, dizendo que fizeram tudo que podiam, tudo mais, enfim. O que interessa é que na ponta dessa linha aí, pessoas estão morrendo asfixiadas porque não tem oxigênio nos hospitais. Né? Eu tava lendo uma matéria, os médicos eles estão recebendo massagem nas mãos, de tanta massagem cardíaca que eles estão fazendo nas pessoas. Os médicos, depois dos turnos, têm que receber massagem nas mãos, tanta dor que tem ficado nas mãos. Então, assim, é uma cena triste, são cenas tristes, são, né, vidas aí que estão sendo devoradas pelo coronavírus, enquanto outras pessoas preferem não enxergar isso, preferem atribuir isso à culpa de outras pessoas também, né? Enfim, são os reflexos aí, e aí tudo aquilo que o nosso querido presidente sempre falou, que estávamos no fim, o fim tá aí, ó. Só se o fim for a morte, né? Porque no fim da pandemia em si não tá aí não, cara. Ela tá bem letal. Vale realçar também que no começo de tudo isso, dessa pandemia, Bolsonaro defendia o uso da cloroquina, e a cloroquina é usada com muita frequência nos estados do norte devido à malária. E ele defendendo a cloroquina, ele já quis dizer que o pessoal do norte já estava vacinado e não ia correr o perigo. Eu trouxe aqui outros números. A média móvel de mortes no estado cresceu 183% nos últimos 7 dias. Os fornecedores de oxigênio já não estão conseguindo mais suprir a demanda. Mas eu vejo o começo da crise no Amazonas como um começo de uma crise que vamos viver mais para frente aqui no Brasil. Enquanto a gente não tiver de fato a vacina imunizando as pessoas, essas cenas vão se repetir mais vezes.
Então, o que a gente acha que é um caso isolado, um caso único que está acontecendo no norte do país, eu vejo isso acontecendo muito, 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 com muita frequência aqui para baixo nos próximos dias, meses e quem sabe anos. É uma crise dessa, sem precedentes, onde não é possível apenas culpar o governo federal. A gente sabe que a prefeitura de Manaus também já está errada, já foi repassado 311 milhões do governo federal para o estado do Amazonas. E cadê esse dinheiro? Já a secretária da saúde da cidade já foi presa, mais pessoas serão presas, então dessa vez Jair Messias Bolsonaro não é o culpado de tudo, mas faz parte também aí do conglomerado de culpados dessa situação. O estado do Amapá, do Amazonas, já está enviando pacientes para outros estados, e se não fosse uma movimentação da iniciativa privada, da iniciativa dos playboy que tem dinheiro, hoje o Amazonas não teria mais oxigênio para respirar. O pulmão do Brasil, o pulmão do mundo, hoje não tem oxigênio mais para respirar devido à corrupção, essa questão de passar a culpa, de transferência de culpa, de ninguém assumir seus culpados e sobra na mão de poucas pessoas, porque eu tenho certeza que os hospitais não estão completamente operantes, com todos os seus leitos funcionando, com todo o seu staff de pessoas prontas para atender, porque a gente sabe que no Brasil a mão de obra é escassa, quanto mais técnica ela for, mais escassa ela é. Então a gente vê o que acontece hoje em Manaus, no Amazonas, é apenas o começo realmente da crise da pandemia que a gente já vem vivendo há um ano. E assim, o que é mais revoltante é você ver o vice-presidente, ele disse que o governo está fazendo o que pode, tudo, e que não tinha como prever, né, o que está acontecendo em Manaus. Poxa, cara, você falar isso é tirar uma com a cara dos brasileiros, mas principalmente lá da população amazonense, dos manauaras, que não tinha como prever? Sabe, Manaus é uma das únicas cidades que tem estrutura, assim, do Amazonas. Então, todo mundo que pegar, né, que tiver num raio ali de distância de Manaus, no estado, vai ser transferido para Manaus. Aí, como Manaus já teve uma crise muito séria no começo lá da pandemia, no primeiro semestre, e agora, claro que era uma tragédia anunciada, não tinha como ficar, sabe, falar essa de, não tinha como prever que isso ia acontecer, e culpando só a nova cepa lá, que foi descoberta em Manaus. O problema não é só a nova cepa, o problema é que Manaus é a cidade, é como se a responsabilidade de atendimento médico no estado de São Paulo ficasse concentrado na cidade de São Paulo. Claro, lá a proporção de habitantes é bem menor, tudo, mas não tem mais cidades no Amazonas que tem capacidade de absorver. Então, investe na estrutura da única cidade capaz de receber isso, né? Reforça os estoques de oxigênio. Isso, claro que tinha como prever que isso ia acontecer. É lógico que ia acontecer. Tanto que está acontecendo. E não é só culpa da nova cepa. Claro, assim, existe muito infelizmente, da atitude dos brasileiros, né, eu falo generalizando mesmo, né, do negacionismo também do brasileiro, que não é nada, tudo, seguindo muito essa linha que o governo tem empregado há quase um ano já, desde fevereiro, março do ano passado, mas falar que não tinha como prever isso, puta, cara, são esses argumentos de lavar a mão, assim, que eu acho que mais revolta. Sabe, não é um governo que tem capacidade, que tem coragem, que tem culhão de bater no peito e falar, não, nós erramos nisso e agora a gente tá correndo atrás. Não, é sempre, não dava pra fazer, estou fazendo o máximo. O presidente falou, a situação lá é triste agora, a gente fez a nossa parte. Eu tô vendo que fez mesmo. As pessoas que estão morrendo sem oxigênio, tá vendo mesmo que vocês fizeram a parte certinho, tá de parabéns. Se o melhor que vocês podem fazer é isso, cara, é brincadeira, né? Só pra gente entender o quão grande é o problema no Amazonas, mas fica um ponto de reflexão, tá? Só pra gente tentar trazer isso para números reais. A demanda de oxigênio no consumo de período sem pico de internação é entre 15 a 17 mil metros cúbicos por dia. O consumo do pico das internações no dia 14 de janeiro foi 76,5 mil metros cúbicos por dia. A capacidade de produção do estado para oxigênio, que são 3 fornecedores, é mais ou menos de 28 mil metros cúbicos diários.
Ou seja, ainda falta 48 mil metros cúbicos diários para atender a demanda apenas de Manaus. Igual o Guilherme disse, a gente sabe que fica focado tudo em Manaus, mas eu acredito que hospitais menores também precisam não só para a demanda do coronavírus, porque, convenhamos, né, ninguém só fica doente de coronavírus hoje em dia. As outras doenças permanecem, igual a gente mencionou no começo, a malária assusta os estados do norte, a dengue, a zika, o chikungunya, numa época quente que a gente vive, uma época de chuva, a gente sabe que tem todos os problemas que a gente já tinha, mais acumulado com o coronavírus. Eu quero deixar uma reflexão para vocês, não sendo hipócrita, porque todo mundo se reuniu no final do ano, né? Eu acredito que épocas festivas, épocas de comemoração, a gente se uniu com as pessoas próximas, mas muitos não se reuniram apenas com as famílias, né? Muitos foram para festas grandes, festas com 5 mil pessoas, com 3 mil pessoas, com 2 mil pessoas, o litoral norte de São Paulo lotado, o litoral do Nordeste inteiro lotado, e uma hora ia chegar a cobrança, uma hora ia chegar o preço a ser pago, e foi o que aconteceu. Isso é só o começo. Tá? Então, se a gente parar para pensar, os negacionistas e quem está defendendo também, né, a existência do vírus estão se degladiando aonde hoje? Por metros cúbicos de oxigênio. Você que não acredita no vírus, pode ter certeza que você conhece alguém que morreu. E você que acredita no vírus, mas não se isola, pode ter certeza que alguém que você conhece também morreu por causa disso. Então, o que a gente vê hoje no Amazonas, o que aconteceu essa semana, foi só a ponta do iceberg, porque a gente sabe que a produção no Brasil é tudo uma questão de quem paga mais, quem quer mais, quem pode receber mais. A gente viu uma mobilização gigantesca dos artistas para comprar esses tanques de oxigênio. Eu vi esse dia o Felipe Neto, ele postou que ele tinha comprado 40 tanques de oxigênio, depois ele apagou o post que ele anunciava isso porque não tinha mais para vender. Isso a gente está tentando salvar uma cidade do Brasil, e quando isso for em todas as cidades, são mais de 5 mil cidades no Brasil. Como que a gente vai fazer? Sem o espaçamento da internação, a gente não vai conseguir. Sem o espaçamento da doença, a gente não vai conseguir. Sem o distanciamento das pessoas, a gente não vai conseguir. Então, aí o que está acontecendo agora? Os artistas estão se mobilizando para tentar suprir aí um serviço que era para os governos aí estaduais, municipais, federais, terem já providenciado. Né, o que se destacou nesses últimos dias também foi o Whindersson. O Whindersson Nunes, ele juntou lá uma galera num grupo de WhatsApp para conseguir o auxílio aí de gente que tem dinheiro, de gente que tem condição de enviar isso lá para Manaus. Né, ele que é próximo lá, ele é também do Nordeste, né, do próximo que eu digo assim, mas ele tem relação com a cidade, foi uma das primeiras cidades que ele fez sucesso, que abraçou ele no começo da carreira. Então, assim, só para citar, porque eu acho que é interessante também, pessoas que ajudaram, o Tiro Lipa, Tata Werneck, a Simone, da Simone Simaria, enfim, o Wesley Safadão, o Paulo Coelho, teve o Gustavo Lima, e eles estão providenciando lá o Felipe Neto, como você já tinha citado, para levar essas coisas, providenciando, assim, não, além dos cilindros de oxigênio, a logística também para que isso chegue lá, né? Mas o que, falando, a gente começa, né, os artistas fazem sua parte, quem tem dinheiro, quem tem condição faz a sua parte. Poxa, por que isso não se estende também para jogadores de futebol, né? Hoje, nossa maior estrela do futebol mundial aí, pelo menos eu, não sei se você viu alguma coisa, você me corrija, mas eu não vi nada de doação, de ajuda, nem uma palavra, assim, nada, sabe? Parece que tá completamente alheio ao que está acontecendo. Eu tô falando do Neymar, né? E outros jogadores também que têm muito mais poder aquisitivo até do que essas pessoas que nós citamos agora, esses artistas, e poderiam fazer muito mais e estão totalmente alheios. Inclusive deram festas lotadas no final do ano aí, né? Espalhando aí Covid para todo mundo também. É triste isso. Você vê que é que citar esse caso só pra ver que é um caso assim que, tipo, depois ele não sabe por que ele é tão odiado pelos brasileiros, pela maioria dos brasileiros, que tem gente que até torce contra o cara. Enfim, eu acho que poderia estar fazendo mais também pra ajudar nesse momento, porque condição tem de sobra. Citar o Neymar como exemplo pra qualquer coisa, na verdade, é desperdiçar saliva, que... Não tem, ele não é exemplo de já nada. Ele já teve o seu momento, perdeu, deixou passar, e hoje ele é apenas mais um
influenciador digital que gosta de causar, e a propósito, ele joga futebol também, mas nem joga tudo aquilo que um dia ele já jogou. Mas essa situação que a gente vive agora, né, é um reflexo muito do negacionismo, igual você mencionou. E apesar de tudo isso que está acontecendo ainda, isso noticiado, isso visto, a gente vê as famílias chorando na porta do hospital, filas gigantescas tentando comprar o oxigênio, ainda tem pessoas que negam, que tentam diminuir. Eu vi uma entrevista que o Pazuello deu, e ele fala que ele chega na casa dele e a cunhada dele pergunta: e aí, o que você vai fazer em relação ao que está acontecendo no Amazonas? E ele responde: nada, eu mandei comprar, quando chegar entrega, não posso fazer nada. Isso é o nosso secretário, nosso ministro da saúde interino, especialista em logística, que não consegue fazer uma entrega. Então a gente está à mercê dos poderes que de fato estão cagando para seus eleitores. Podemos ver de fato que o governo federal não vai fazer nada, o governo estadual não vai fazer nada, nem o governo municipal. Deixo aqui minha solidariedade para todas as pessoas que vieram a perder parentes nesses dias, porque eu vi relatos de pessoas que não morreram por causa de Covid, morreram asfixiadas. Deve ser uma sensação horrível, deve ser um tipo de morte que ninguém merece ter, mas que está acontecendo e vai continuar acontecendo se essa situação não for revertida e logo no Amazonas. Mas, novamente, friso e deixo aqui como destaque que se isso não mudar, se a cabeça das pessoas não mudarem, isso vai ser só o começo de uma crise maior ainda que vamos sofrer em todos os lugares aqui do Brasil. Então você que está negando a vacina, você que acha que a vacina do João Dória não vai prestar, se essa vacina tivesse sido aplicada em todas as pessoas que morreram essa semana, nenhuma delas teria morrido. Algumas teriam ficado internadas? Sim, mas nenhuma em estado grave. Então as pessoas que foram vítimas essa semana de um descaso político, apenas com uma vacina teria sido salva. E a gente tem que parar de ser ignorante, a gente tem que parar do jogo político e pensar que, nesse momento, o que importa são vidas. Eu defendo completamente o governo federal enviar o avião lá para buscar lá na Índia. Só que o governo federal também cagou no pau nisso, né? Você ficou sabendo dessa situação? Sim, foi cancelada, né? Foi cancelado, a Índia cancelou a venda, né, para o Brasil. O ministro da saúde deles lá diz que nem o plano indiano de vacinação estava pronto ainda, que agora o Brasil está desesperado, né? Tem uma vacina aí que já está aqui, que é a temida vacina chinesa, mas mesmo assim o Brasil fica buscando. Agora é o desespero, porque entregar a vacina agora vai ser propaganda política, né? Então é o maior desespero aí do governo para... O Brasil mandou uma carta, né, pedindo... como que se diz o termo técnico? Refresca minha memória aí. Para que a Índia tivesse paz no... Como que é? Boa vontade, né? Porque ele falou com o chanceler, né? Exatamente, Pediu que a Índia olhasse com bons olhos, alguma coisa assim. Aquela, tipo, tem dó de nós aí, por favor. E a Índia, além de tudo, pediu para que o Brasil enviasse um avião sem características, né, de bandeiras, sem apresentar, mostrando de onde que era, por causa da opinião pública, né, de lá, que não tinha começado a vacinação, mas ia fazer esse favor pro Brasil. E o Bolsonaro me enviou um avião escrito, adesivado, Brasil imunizado. Então, nada ia dar certo. E a cabeça do cidadão, né, cara? Eu fico inconformado com essas coisas, cara. Fico inconformado. Eu conversei com a minha mãe falou, agora é culpa tudo do Bolsonaro? Foi, mãe, quando acontecia merda no governo do Lula, tudo era culpa do Lula. Mas agora acontece merda no governo do Bolsonaro, a culpa não é dele. Então a gente tem que parar, assim, de transferir culpa. Se dá merda, a culpa é do Bolsonaro. Se der bom, também é graças ao Bolsonaro. Porque vão fazer isso, não vão? Se der uma coisinha certa, foi o Bolsonaro que fez. Mas se der errado, a culpa nunca é dele. Então sim, a culpa de tudo que tá acontecendo é dele, porque ele que é o 01, não é ele que é o líder? Ele que manda, ele é o presidente da nação? Então a culpa é dele. Infelizmente, ele pegou o governo decaído, sim. Ele pegou numa situação de pandemia, sim. Mas ele não tá fazendo diferença nenhuma nesse momento de crise. Tá fazendo diferença pro lado ruim, né? Eu acho que a principal culpa dele, na minha opinião, além da falta de atitude... É a atitude negacionista que ele teve desde o início e influenciou aí um monte de brasileiro. Isso fez com que o brasileiro, que já é desobediente, já é desorganizado, já é descompromissado, assim, não tem comprometimento nenhum com nada, mas ele só fez crescer esse lado do brasileiro, criando essa onda negacionista aí em relação primeiro ao vírus, depois às vacinas, principalmente a chinesa, né, por uma questão
meramente ideológica dele lá e da família dele, que são contra os chineses e tudo mais. E isso acabou perpetuando esse comportamento de não aceitar o vírus, não aceitar a vacina, nada do brasileiro, que é o que está fazendo a gente passar por tudo isso, né? Aí fora a falta de governo, falta de governança, né? Em várias frentes, né? Várias frentes. Enfim, eu acho que uma incompetência atrás da outra. Então, você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua audição. Esse rolê de notícias foi exclusivo para falar mal do Bolsonaro, quer dizer, foi exclusivo para falar da situação que acarreta o Amazonas, exclusivamente a cidade de Manaus. É uma situação crítica. Se você puder ajudar de alguma forma, procura nas redes sociais, algum lugar que você possa fazer doação, se você conhece alguém, se você se mobiliza também. A gente deixa aqui o espaço aberto, se você quiser nos contactar para a gente informar também como ajudar. Fique à vontade, no próximo episódio a gente fala. Mas é isso. Gui, últimas palavras? Não, é isso aí. Eu só queria dizer uma coisa. Se você acha que esse tipo de crítica que a gente faz a governo, tudo, é militância contra Bolsonaro, contra o governo, cara, eu tenho pena de você. Porque se fosse alguém da sua família, eu acho que você não ia pensar nisso, né? Pensar assim, dessa forma. Então reflete aí, tenta ter um pouquinho só de empatia. Se você não sabe o que significa empatia, coloca lá no Google que ele te ensina. Pelo menos o significado da palavra. E daí você vai entender um pouquinho mais. Beleza? Rolê de notícias com clima pesado para você começar a semana, mas infelizmente é o que a gente tem para falar. Vamos falar uma coisinha legal só agora, só pra gente se despedir. Fala alguma coisa legal aí. Tá, se você é fã de Senhor dos Anéis, em breve sai um episódio sobre isso. A gente vai falar, se Deus quiser, no meio dessa semana sai um episódio sobre isso, tem que editar. Mas fique feliz, a série da Amazon já foi confirmada, os 2 primeiros episódios prontos, e já tem também a trama oficial. Então, se você gosta de Senhor dos Anéis, gosta de O Hobbit, gosta desse mundo universo criado por Tolkien, a série tá chegando aí pela Amazon Prime. Então, vai dar uma pesquisadinha, ler a trama lá. Eu acho que essa notícia é boa, não é? É legal sim. Eu tô bem ansioso pra isso. Deixa eu fazer uma pergunta, só pra gente fechar agora. Cara, você já tinha assistido o Poderoso Chefão? Eu tenho o DVD, assisti o primeiro, não gostei, não avancei daí. Então, eu assisti o primeiro esses dias, achei legalzinho. É que eu nunca tinha assistido, eu fui assistir com 31 anos. Aí era só isso minha pergunta mesmo, só pra falar que eu assisti e pra saber se você tinha assistido. Alguém aí já assistiu também? Se alguém já assistiu, comenta aí. Manda pra gente aí, por favor, supra essa dúvida do Guilherme. Mas é isso, gente. Muito obrigado pela audição de vocês, fiquem com a gente. Desculpa pelo clima pesado, mas infelizmente ser brasileiro em 2021 não tá fácil. Já não foi fácil em 2020, 2021 pelo que parece. Continuará sendo difícil, mas estamos juntos. Se você precisar da gente, mande mensagem, converse com a gente. E é isso, muito obrigado e tchau! Tchau, não tá fácil ser brasileiro desde 1500, só pra deixar registrado. Tchau!